Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7, poder de Deus que leremos agora. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Palavra da salvação. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua bendita palavra, santa, perfeita, imutável. E nós, pecadores, não conseguimos sequer compreendê-la sem a ação do Senhor. Por isso, suplicamos agora que teu Santo Espírito, aquele que inspirou os autores, seja Ele mesmo a iluminar a nossa mente, o nosso coração, de tal forma que entendamos a tua verdade salvífica. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, na sexta tem desenho também, crianças. Acho que escapar? Não. Então, vocês vão desenhar uma cruz. Escolha um jeito de fazer uma cruz, mas uma cruz sem ninguém nela. Você já ouviu a expressão assim, é tudo a mesma coisa? Os filhos, às vezes, fazem isso, né? Você fala alguma coisa, pega isso, ele pega outra coisa, aí você fala, mas não é isso, ele fala, mas é tudo a mesma coisa. Às vezes as pessoas olham bichos parecidos, como a lebre e o coelho, e vai falar o quê? É tudo a mesma coisa. Eu conheço um senhor que ele diz que não viaja mais para resorts, porque, afinal de contas, é tudo a mesma coisa. Você vai lá, toma café da manhã, vai para a piscina, depois toma um lanche, vai para o mar, volta, almoça, e janta e toma lanche, e aí ele fala, todos são iguais, é tudo a mesma coisa. Eu iria, tá? Mas tudo bem. Outras vezes, essa frase é usada de forma maldosa até. Por exemplo, quando se mistura etnias. Por exemplo, está um japonês, um chinês e um coreano, ou um boliviano, um colombiano e um peruano, e maldosamente as pessoas falam, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Isso é um costume ruim que a gente também, às vezes, vê por aí. Mas esse costume ruim alcança a fé, o que a gente poderia chamar de ecumenismo no Brasil, inclusive com os elementos culturais. As pessoas vão misturando tudo, juntando coisas e vão dizer o quê? É tudo a mesma coisa. Por exemplo, a Páscoa, se você fizer uma busca na internet sobre os símbolos da Páscoa, fatalmente virá ovos e coelho. E isso, meus irmãos, vem de antigos rituais germânicos, que representavam, inclusive, a fertilidade.
a divindade Ostara, a deusa da primavera. E, obviamente, por ser primavera, é uma época de renascimento, uma espécie de renascimento da vegetação, porque, afinal de contas, você acabou de passar por um inverno rigoroso. É a Alemanha, aquela região. Então, veja a ideia deles como vão juntando as coisas. E se é um renascimento, um renovo, um ressurgimento, tudo isso, então, pode ser usado como símbolos da ressurreição de Cristo. É tudo a mesma coisa. Mas eu pergunto, é tudo a mesma coisa? Hoje, considerando mais de um texto, nós lemos o primeiro de Êxodo, que eu vou usar bastante, e este de Lucas, e outros textos ainda da Escritura, nós vamos ver sobre a verdadeira origem da Páscoa, seu símbolo e seu significado, no passado, no presente e no futuro. Vamos passear pelo conceito da Páscoa nas Escrituras. Em primeiro lugar, vamos olhar para o passado, e o texto é o que nós lemos ainda há pouco, de Êxodo 12, relembrando alguns detalhes. O texto já começa dizendo que é uma instrução do Senhor para Moisés e Arão, antes deles saírem do Egito. Qual é o contexto? O Senhor está tirando o povo do Egito, povo que estava escravizado, 400 anos, sofrendo, apanhando, passando dificuldades. Conforme foi chegando a hora de sair, a dificuldade aumentou. É esse o contexto, mas eles ainda estão com os pés no Egito, porque eles estão indo para a terra prometida. Mas não pode entrar na terra prometida do jeito que você é, do jeito que você está. Então, o Senhor dá uma instrução de que eles deveriam comer um cordeiro por família, inclusive se o cordeiro desse para alimentar mais do que a própria família, chama outras pessoas, porque afinal de contas é uma ceia comunitária que vai acontecer. E o cordeiro, então, deveria ser sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser um cabrito também. Tinha que cumprir todos esses requisitos. E, uma vez imolado o cordeiro, o sangue desse cordeiro, cada família ia passar nos beirais das portas, na viga superior, nas laterais, porque, e aí diz o Senhor, e eu vou repetir o texto, é a Páscoa do Senhor. Páscoa é uma palavra para passagem. Veja, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Não vai escapar primogênito que não esteja dentro de uma casa cujas portas estejam pintadas com o sangue do cordeiro. E o texto continua, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No primeiro dia, preste bem atenção nisso, fique com isso. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão uma santa convocação. Meus irmãos, como é curioso e como é fantástico, que ao mesmo tempo essa ação de Deus seria juízo para alguns, morte, e salvação para outros, vida. Por exemplo, eu estava pensando, se você me chamar, a mim e a minha esposa, para comer algum tipo de crustáceo, vai acontecer isso aqui. Para ela vai ser um deleite, para mim vai ser juízo, que é capaz de eu ir para o hospital, se é que vai dar tempo de eu chegar. A mesma comida faz 2 efeitos. E aqui parece, eu estou usando uma analogia, é claro, mas aqui vai acontecer isso. Quem não estiver na casa, cujas portas estão com sangue do cordeiro, o primogênito da família vai morrer. E o primogênito dos bichos também morrerá. Qual o símbolo que ficou daqui, meus irmãos? O cordeiro. Essa é a ideia, porque a sua carne será comida e o seu sangue será derramado. Instruções essas do Senhor. E por que isso? O texto, inclusive, diz que era para eles comerem já vestidos de sandália, roupa, cajado na mão, porque é a comida da pressa, asmos, é a comida da pressa, vai comer rápido, porque hoje eu vou tirar vocês da terra da escravidão.
e assim vocês, volta ao texto, e assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. E ele dá os exemplos, e ele diz: comam depressa, é a Páscoa do Senhor. E o sangue vai ser um sinal para que Deus não haja com juízo. É um sinal da graça, é um sinal que vai proteger os que estão dentro daquela casa. E este dia, e é curioso como Deus está contando algo que vai acontecer, e Ele já está dizendo que isso vai virar uma tradição. E Ele diz: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa do Senhor, de geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Que fantástico, não aconteceu ainda, e o Senhor já estabeleceu uma tradição que o povo deveria cumprir. Depois isso vai virar uma celebração obrigatória, como o Senhor já está mostrando aqui, um memorial da passagem do Senhor, vingando, libertando, conduzindo o povo. O que eles vão lembrar, meus irmãos? A cada ano, quando eles comerem a Páscoa, eles vão lembrar que eles foram tirados da terra da escravidão, levados para a terra prometida, onde lá eles iam ter vida nova e livre. Para pensar nessa promessa. 400 anos de escravidão. 400 anos de serviços forçados. 400 anos de maus tratos. De toda sorte de dificuldade. E o Senhor está falando: eu vou te levar agora para a liberdade. E depois o Egito, nas Escrituras, vai ficar conhecido como símbolo de pecado. Símbolo da morte. E aqui o Senhor está instituindo o segundo sacramento do Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento tinha 2 sacramentos. A circuncisão, estabelecida lá com Abraão, e agora a Páscoa. O que são sacramentos? Vamos lembrar? Sinais externos para lembrar de uma obra feita pelo Senhor. Não é obra minha. Não é porque eu fosse circuncidado que eu, então, estaria salvo pela minha obra. Não, é uma obra que o Senhor já fez. E Ele marca, então, o seu povo ou dá elementos externos para que isso fique memorizado de geração a geração. Que obra é essa que o Senhor fez? A obra da salvação, da morte para a vida. Você não pode esquecer isso na Páscoa. Essa é a obra do Senhor, tirar da morte para a vida. Mas curioso, o tempo vai passando, ainda estamos no Antigo Testamento, e o Senhor começa a levantar profetas para contar uma outra parte dessa história, e esses profetas começam a falar agora de uma nova aliança. Eles estão profetizando. Escute Isaías 53, de 6 a 10. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele quem? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Ele está sendo dito sobre alguém. E eu me perdi. Sim, continuando, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos. Isaías está profetizando esse assunto, que para eles talvez ainda não estivesse tão claro. Que cordeiro, que assunto de morte é essa, de ovelha? Jeremias também vai falar disso, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor tinha feito uma obra, então, ali retirando o povo do Egito, mas como diz a expressão evangélica, tem que tirar o Egito de dentro da pessoa, e ele continua trabalhando na vida do seu povo desviando, seu povo indo para o exílio, seu povo apanhando, seu povo fazendo várias coisas, e o Senhor agora começa a dizer, mas virá uma nova aliança. Pois bem, e nós então passamos para o presente, porque o presente é um tempo longo, e vocês vão entender isso, que é o quê? O cumprimento dessa profecia, ou dessas profecias. João Batista, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, o reverendo Mateus uma vez falou assim, não sei se ele vai lembrar, se eu fosse primo de João Batista eu ia ser tão snob, né? Eu pensei, e eu então? Eu ia andar com uma camisa, meu primo. João Batista, que conhecia muito bem o seu primo, diz o que quando vê Jesus chegando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está juntando as profecias com a pessoa de Jesus. E no outro dia ele repete, eis o Cordeiro de Deus. Veja, ele está dizendo que aquele é o prometido, é o Messias, é o Cristo, o ungido, que chegou. Ora, esse é um papel divino. Se isso não, qualquer pessoa que aceitasse isso era um herege, era um falso. Mas tem uma pessoa que não retruca, que não comenta nada, que simplesmente aceita, e essa pessoa é Jesus. E aí, Jesus está então no início do seu ministério, e a gente pula mais ou menos 3 anos para frente, no texto de Lucas que lemos. No primeiro dia da festa da Páscoa, Jesus chama seus apóstolos, porque eles vão celebrar a Páscoa, como bom judeu que era. Ele agora prepara tudo, e eu não vou dedicar muito tempo ao próprio texto, mas é bem provável que Jesus, de alguma forma, tivesse articulado todo esse processo de um homem liberar a sua casa, preparar tudo. Outros vão entender que Jesus foi profético ao iniciar isso. De uma forma ou de outra, Jesus vai para uma casa. E um comentário aqui, o sinal é muito específico, porque cântaro com água só a mulher que leva. Mas eles iam encontrar um homem carregando um cântaro com água. Então era um sinal muito evidente para aquele pessoal. Eles encontram esse homem, eles vão preparar a ceia, prepara toda a casa, o ambiente, o cômodo, prepara o cordeiro, fazem tudo. Essa refeição tinha algumas fases, os judeus tinham inventado algumas fases, você tomava o primeiro cálice, o segundo cálice, até o quarto cálice, enfim. Mas agora eles estão comendo. Entre eles está Judas, o traidor. O texto que nós lemos não fala disso, mais para frente o Senhor vai tratar desse assunto. Mas nós vamos parar aqui nos versículos 19 e 20. Eles estão comendo a Páscoa. Jesus é aquele que foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora o Senhor, no meio da refeição, pega um pão, diz o texto de Marcos, esse texto está correlato nos evangelhos, mas algumas partes, Marcos dizia, enquanto comiam, no meio da refeição, Jesus então pega um pão, dá graças a Deus e parte o pão, dizendo, isto, eu até hoje penso nessa cena, isto é o meu corpo que é dado por vocês. É isso que Jesus está falando. Horas, mas ele é o cordeiro dele está sendo dado, o corpo dele está sendo dado. Como é isso?
e façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, também deu graças, Marcos fala isso, e ele disse, este cálice, ou isto é o meu sangue, conforme Marcos, é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Ora, curioso, o Senhor está falando de uma coisa que vai acontecer e criando uma tradição, porque ele fala, façam isso em memória de mim, repitam isso. Onde aconteceu isso, meus irmãos? Em que momento que o cordeiro seria partido e o seu sangue derramado, e o povo devia fazer isso continuamente? E depois disso, Jesus ainda dá algumas instruções para os seus apóstolos, fala que Pedro vai negá-lo, aponta para o traidor, ensina sobre humildade, vai ter uma série de passagens depois disso, e daquela última Páscoa, Jesus vai sair para morrer na cruz, mudo, sem falar nenhuma palavra, como disse Isaías, traído, em meio aos ricos, injustiçado. Daqui a pouco, horas depois, Isaías 53 vai ser visto por aquelas pessoas. Jesus disse, então, eu sou o cordeiro. Cheguei. Vocês não vêm esperando? Lembra que foi falado para vocês de geração em geração e que viria uma nova aliança? Eis a nova aliança. Jesus está deixando um sacramento substitutivo. Vejam, meus irmãos, conforme quando o Senhor está dizendo uma nova aliança, não é uma novidade, não é uma coisa diferente, não é algo que não existia e vai passar a existir. Não, é apenas uma nova forma de fazer a mesma coisa, que é o quê? Lembrar da obra dele, se alimentar da obra dele. O comentarista Hendricks diz que houve uma mudança transcendental. E o Senhor agora está substituindo a ceia pascal pela ceia cristã. A carne pelo pão, o sangue pelo vinho. E os elementos agora são outros, mas a obra é a mesma. O cordeiro foi morto, mas agora a gente não sacrifica mais cordeiros. Eu tenho alguma dificuldade com alguns movimentos gospel. Algum deles é resgatar elementos do Antigo Testamento, chifre para tocar, roupa e não sei o quê. Eu queria que alguém me convidasse, eu tenho uma vontade, mas como é uma vontade pecaminosa, o Senhor não vai deixar acontecer. Mas a vontade é que a pessoa me convide e eu diga, oba, o cordeiro está pronto porque nós vamos derramar sangue hoje. Ou é completo ou não é. Não me chame só para metade de uma celebração. Meus irmãos, agora a gente não mata mais. E entenda, parece isso tão óbvio, mas, segundo o romanismo, a cada domingo, a cada missa, Cristo é morto novamente. Essa é a doutrina romanista. Cristo, na Eucaristia, é sacrificado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não se confundam. Tem coisas que parecem, mas não são iguais. Porque Cristo já ressuscitou e vive. Ele não é mais morto outras vezes. Mas quando o povo participa da ceia do Senhor, ou também chamada Santa Ceia, e Deus é fantástico, eu acho linda essas confirmações que às vezes Deus faz, porque eu estou estudando esse texto há mais tempo do que a organização da liturgia dessa noite. Quando eu estava já quase concluído, tinha tudo isso. Depois o reverendo Mateus falou, nós vamos ter ceia. Eu não pensei nisso. Vai casar, louvado seja o nome do Senhor.
Mas quando o povo de Deus participa da ceia do Senhor, pelo menos 3 coisas acontecem. Relembramos a obra do Cordeiro, que teve o seu corpo partido, seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por quê? No lugar de muitos, para perdoar pecados. Os que estão lavados pelo sangue do Cordeiro não são alcançados pelo juízo de Deus. É essa lembrança, a primeira lembrança que temos que ter, da obra de Cristo. Você não é fulminado porque o Senhor Jesus já morreu. A forma de acontecer as coisas mudou, mas a obra é a mesma. O Senhor morreu para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. E somente com os pecados perdoados podemos entrar na nova terra. Por isso que foi dado no Egito, porque agora vocês vão entrar na nova terra. Por isso que somos alcançados aqui, porque vamos caminhar por um deserto. Sim, somos peregrinos, porque um dia vamos entrar na nova terra. É isso a primeira coisa que lembramos. Mas, em segundo lugar, também somos alimentados espiritualmente. Por quê? Porque a obra de Cristo não é apenas para a lembrança do seu povo. É também para a lembrança. Eu comecei dizendo isso. Mas era para o alimento do seu povo. Porque nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. É claro que não é literal. É claro que não. O Senhor está vivo com o seu corpo à direita de Deus Pai, na glória. Não dá para ser literal. Mas o Espírito Santo, então, aplica os méritos alcançados naquela cruz e na ressurreição a todo aquele que pode comer, então, essa ceia. Mas, em terceiro lugar, essa mesa também é missionária, evangelística, proclamadora, falante. Essa é uma mesa falante, porque nós estamos falando o quê? Jesus vai voltar. O Cordeiro vai voltar. A gente diz isso a cada vez que participa da ceia do Senhor. Você tem que lembrar disso. Você tem que crer nisso. Você tem que ter esperança por isso, santa expectativa. Eu já falei isso, eu venho toda vez e falo, Senhor, volta antes de eu ir para o púlpito, que é muito melhor a gente te ver do que eu. Eu quero que o Senhor venha logo, Maranata, porque Jesus vai voltar. Não importa que já passaram quase 2000 anos, não importa o que o mundo diz, o Senhor vai voltar. E é isso que nós vamos celebrar. Mas no futuro, como é isso no futuro? O apóstolo João, em Apocalipse, no livro da Revelação, viu o futuro e encontrou quem lá no futuro? O Cordeiro. O texto de Apocalipse 5, 6 diz que ele viu um Cordeiro. 17:14 diz que lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. João está juntando o Cordeiro com o senhorio e com o reinado do Senhor Jesus. E o texto continua de uma forma fantástica, ele diz, serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Haverá uma guerra, uma luta, um dia final, e nesse dia terão vencedores e perdedores. E os vencedores serão os que estarão no exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, no exército do Cordeiro. Isso vai acontecer. Mas o texto ainda não para, João Batista continua, e ele diz ainda, 7, versículos 16 e 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima.
esse mundo jaz no maligno mesmo. Hoje tivemos um sepultamento de manhã. Sepultamento é o lugar do anúncio da alegria. Curioso, né? É a saudade que fica, mas é o maior exemplo do resultado do pecado. Só morre porque tem pecado no mundo, porque houve a queda. Mas tem uma coisa animadora depois disso. Ao abrir, fecha os olhos aqui, ao abrir os olhos, quem você verá? Quem você verá? E João termina ainda lá, não é o término do livro, mas João diz lá em Apocalipse 22, 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. Deus Pai no seu trono, o Cordeiro no seu trono. Jesus Cristo, o Senhor reinando. Você acha que Páscoa é pouco, meus irmãos? A Páscoa conta tudo isso. A Páscoa aponta para a obra da salvação realizada pelo Cordeiro de Deus, que essa mesma obra foi vista no passado de forma prefigurada, foi revelada, aberta os olhos na primeira vinda de Cristo e é aguardada na parousia, na segunda vinda de Cristo. A Páscoa é a história única da morte para a vida eterna, da terra da escravidão para a nova terra, na presença do Cordeiro Jesus. Essa é a história da Páscoa, não é outra. Se você for pensar, ela é bastante simples de contar. Mas por que tantas outras coisas? E eu te pergunto, o que adianta tanta informação na internet se a gente não souber o que fazer com elas? Há quem faça isso. A gente ouve relatos por aí. A pessoa está um pouquinho doente. E o que ela faz? Consulta, né? Consulta quem? Dr. Google. Vai na internet, sintomas. Aí lê várias páginas, lê vários artigos, vai conhecendo o assunto, e depois que lê tudo isso, desliga o computador e vai encomendar o caixão e se despedir dos familiares, porque a conclusão que ela chega é: estou em estado terminal. Por quê, meus irmãos? A não ser que chegue um médico e dê uma boa notícia. Não, é só uma gripezinha mais forte. Você não está com algo terminal. Mas isso é fácil de entender, meus irmãos. Eu não estou livre disso com qualquer assunto, nem você. A pessoa se confunde porque para ela, tudo é a mesma coisa. Ela está lendo várias informações que parecem iguais, que parecem dar o mesmo resultado, mas não é. Mas para quem está lendo, ou para quem está ouvindo, eu me lembro, agosto de 2020, 18 de agosto de 2020. Vocês sabem que eu não tenho essa memória toda, né? Mas eu sei essa data porque era meu aniversário de 50 anos. E eu estava sob acompanhamento de telemedicina, saindo do Covid. E eu não falava mais com o médico, eu só falava com a enfermeira. Não é? Porque eu só estava no final, já tinha passado muitos dias. De repente, na ligação no final do dia, falando aquela ligação diária, eu sem voz, falei alguns sintomas, e a enfermeira falou: vai para o hospital agora. Oi? Tá bom. Chuchu, abre aspas, Tati. A enfermeira falou para o hospital agora. Vai morrer. Eu falei: vou? Mãe, Gigica, eu estou indo para o hospital, mas é tudo tranquilo.
Gente, todo mundo está vendo que eu vou morrer e eu não. É assim a morte? Eu comecei a pensar, é assim a morte com o Senhor. Fomos para o hospital. Eu vou resumir a história, mas o médico falou assim: esse probleminha que você está estomacal, é porque você está tomando mel com limão quente. Isso está te dando esse efeito colateral. Isso acabou com a sua garganta, por isso que você ficou sem voz. Isso não tem nada a ver com Covid. É tudo a mesma coisa. É só acreditar naquelas informações de algo que eu não conhecia, eu só podia acreditar que era a verdade. E por falar em médico, eu sigo para a conclusão, fazendo um diagnóstico, usando os termos bíblicos. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista está dizendo: eu sou filho de pecadores, nasci pecadores, e vou gerar pecadores. Paulo vai falar disso lá na frente aos Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está falando da humanidade. E ele ainda diz: porque o salário do pecado é a morte. Pecado resulta em morte. E a morte, a consequência é que deveria ser uma morte no madeiro. Deuteronômio 21, 23 diz: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Mas o madeiro é o lugar do pecador. Então, eu e você deveríamos ir para o madeiro, ainda hoje. Por quê? Porque a consequência do pecado é uma morte espiritual, não só a morte física. Ou, em outras palavras, é permanecer distante de Deus para sempre. No Brasil é muito fácil, eu já comentei isso em outro sermão, as pessoas falam assim: eu vou sair de férias porque eu também sou filho de Deus. Ah, não, eu vou fazer tal coisa porque, afinal de contas, sou filho de Deus. Curioso, a Bíblia não diz que as pessoas nascem filhas de Deus. Deus só tem um filho, Jesus Cristo, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade. Então, como a gente resolve essa conta, meus irmãos? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus se fez maldito no madeiro, morrendo no lugar dos seus. Porque nós não conseguiríamos vencer a madeira, a cruz do Calvário. Se a gente fosse crucificado, a gente ia ficar lá mesmo. Ou alguém ia tirar a gente, enterrar, e a gente nunca sairia daquele túmulo. O Cordeiro foi morto na cruz. A sua carne foi partida e o seu sangue foi derramado. Mas lembra que Paulo falou que o salário do pecado é a morte? Paulo não parou ali, meus irmãos. Paulo continuou e ele disse o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra de Jesus dá, então, a condição da pessoa agora viver eternamente com Deus. Essa é a diferença. E eu te pergunto, o que você vai fazer com essas informações? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem algo a fazer com essa informação, e ela é simples. Uma palavra: creia. Creia em toda essa história, em toda a obra de Jesus, e será salvo. Mas não para aí. Paulo vai dizer ainda aos Coríntios, que nós lemos na primeira leitura,
joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Agora a gente lança fora a velha vida. Eu não quero mais a vida do Egito, eu não quero mais a vida do pecado, eu não quero mais a vida da morte, eu quero a vida com Jesus. E eu sigo então o meu Senhor, passo a passo, passo a passo. Essa é a história da salvação. E eu concluo falando duas coisas. Se você, hoje é um dia diferente na nossa igreja local, muitos convidados, sem sombra de dúvida, mas se você entendeu hoje estas verdades, principalmente se você entendeu a consequência de não estar debaixo do sangue do Cordeiro, esta é a sua oportunidade para crer. Crer somente em Cristo como o seu Cordeiro Pascal, seu Senhor, seu Salvador. Essa é uma noite, sabe para quê? Para você trocar o coelho pelo cordeiro. Abandonar as coisas que parecem, mas não são, e ficar com as verdadeiras. Mas, os que já sabem, eu quero compartilhar 3 expectativas que eu tenho para você e para mim. Porque hoje estamos sendo relembrados da obra da salvação. O que faremos com essa informação? Em primeiro lugar, a minha expectativa é que as suas esperanças sejam renovadas, como a minha foi. Que a lembrança de onde você estava, para onde você está, aqueça o seu coração. Porque nós vivemos ainda num mundo caído, onde o mal ainda existe, onde o mal é percebido de várias formas. Mas nós estamos indo para a nova terra. Como dizem os salmos de peregrinação, nós estamos peregrinando para a nova terra. Nós estamos no deserto, igual os nossos irmãos do Antigo Testamento. Mas lá no final, nós chegaremos na nova terra. E mais, e a gente caminha na companhia pessoal do próprio Cordeiro. Disse o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A hora que você sair daquela porta, você vai se lembrar das dificuldades do mundo. Você vai lembrar talvez dos seus problemas. Você vai lembrar de morte, de coisas, de assalto. Você vai lembrar de coisas absurdas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está contigo. Se você já creu nele. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se isso não aquecer o seu coração, eu não sei o que mais pode fazer, porque não há outra notícia melhor no mundo, a não ser a notícia da salvação. Você precisa lembrar disso, e isso deve aquecer seu coração. E então, em segundo lugar, uma vez renovados, a minha expectativa é que o Espírito Santo te encha, que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para anunciar ao mundo que as diversas informações sobre a Páscoa não são a mesma coisa. Não aceite o que está sendo dito. Cristo é o Cordeiro Pascal que resgata pessoas da morte para a vida. Essa é a Páscoa. Não há outra notícia a você contar. E tem gente que precisa saber. Tem aqueles que o Senhor há de resgatar. Conte a boa nova do Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Para de falar de coelho, para de falar de ovo. Você tem a melhor notícia para dar, a boa nova da salvação. Que o Espírito Santo te encha para você se tornar um tagarela dessa mensagem, espalhando essa mensagem por todo o mundo. Mas, em terceiro e último lugar, nós precisamos lembrar de algo, meus irmãos. É justamente porque o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário, dando o seu corpo e o seu sangue em seu favor,
é que você consegue ter um coração aquecido e consegue ter uma boca falante da boa nova. Porque nós em nós mesmos não temos nada. O que temos nós para oferecermos? Em Cristo você tem vida e vida em abundância. É por conta dos méritos de Cristo alcançados na cruz do Calvário, na vitória sobre a morte, na sua ressurreição, é que a gente tem vida. Isso deve nos animar, isso deve te alegrar, isso deve te motivar a viver, porque essa é a santa motivação do Evangelho. Quem dera o Senhor voltasse agora. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: Ele me salvou. Você diz o mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sair daqui então alegres, anunciantes e conscientes de que é na nossa fraqueza que nós somos feitos fortes pelo Senhor, tão somente por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela obra da salvação. É estranho quando ouvimos pessoas tendo expectativa de que o melhor ainda está por vir. Mas o Senhor já veio. O que vai acontecer é o Senhor voltar, e nós esperamos por isso. E até lá, Senhor, mantém o nosso coração, a nossa mente alinhada à Tua verdade, e não nos deixe acreditar que tudo é a mesma coisa, porque não é. Dá, ó Deus, que nós saibamos discernir o tempo, discernir a nossa época, deixar o fermento velho para trás e sermos boa massa nas Tuas mãos, para que o Senhor, como pão da vida, nos use para a Tua própria glória. Nós oramos em nome de Jesus.